Tá? Aí eu acho que depois vai abrir o... Olá, bom dia. Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer mais um exercício de revisão no caderno sobre o conteúdo razão e proporção. O conteúdo razão e proporção é o conteúdo do nosso exercício avaliativo. Como eu falei para vocês, vai estar disponível na plataforma após, né, o dia 3 de novembro, e ele vai valer 10 pontos. São 10 questões objetivas sobre o conteúdo razão e proporção, que nós já fizemos uma atividade de revisão no caderno e vamos fazer essa segunda atividade de revisão hoje, ok? Então, vamos pegar o caderno, coloca aí para mim, dia 28 de outubro, exercício de revisão 2. Vamos lá que eu vou compartilhar aqui a atividade para vocês. Ok? Só um minutinho. Que já vai abrir aí para vocês. Estou compartilhando aqui a tela, só um minuto. Tem dia que o computador tá uma beleza, né? Travou aqui só. Esperar um minutinho aqui, ele logar de novo a atividade para poder mostrar para vocês. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida ontem? Para quem não assistiu a aula de ontem, nós falamos sobre gráficos e tabelas. Aprendemos sobre alguns tipos de gráficos e tipos e interpretação de tabela também, onde a gente olha o probleminha e, de acordo com a pesquisa da tabela, nós podemos responder algumas perguntas. Essa parte de probabilidade estatística, vocês viram apenas assim, tiveram uma noção básica, porque é o conteúdo que vocês vão aprender mesmo lá no 8º e 9º ano. Então, eu prefiro chamar esse conteúdo de tratando a informação, né? Que vocês já têm esse tratando da informação nos livros desde o 6º ano, onde a gente analisa tabelas e gráficos e responde às questões. Vamos lá, acho que agora vai abrir. Só um minutinho. Professora? Então, oi. A gente vai continuar dando raiz quadrada até o final do ano? Na verdade, raiz quadrada vocês vão fazer até o ensino médio. No ano que vem tem algumas atividades envolvendo raiz quadrada. No 9º ano, várias atividades envolvendo raiz quadrada também. Como é um assunto muito importante, tem conteúdos em matemática que a gente aprende uma vez e a gente utiliza todos os anos. Por exemplo, as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês aprendem lá desde o 1º ano e vamos utilizar aí até terminar os estudos. No nosso dia a dia também, sempre. Então, raiz quadrada, às vezes a gente está fazendo outros conteúdos de matemática e vamos utilizar o conhecimento de raiz quadrada para poder chegar naquele determinado resultado. No ano que vem, o nosso primeiro conteúdo é sobre raiz quadrada exata e aproximada. Aí nós vamos aprender também raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. São vários probleminhas, mas fica tranquilo, que é bem fácil, tá? Vocês são bem inteligentes, né? Graças a Deus, então vocês conseguem aprender tudo facilmente, então não vai ter problema nenhum, tá bom? Ok, valeu. Vamos lá agora, vou compartilhar a tela aqui, porque acho que agora melhorou aqui a atividade, espera aí.
São 5 questõezinhas. Vamos ver se já abriu aqui. Tá abrindo, tá? Isso. Tô esperando, tá, gente? Tá logando aqui. Eu fico olhando pro cantinho porque fica logando. Na verdade, eu já até tinha aberto, né? Mas quando eu abro muita página aqui no computador, aí acaba travando. Aí eu tive que fechar para poder entrar na aula. Ah, mas agora acho que foi. Já tá aparecendo aí para vocês? Não. Exercício de revisão 2. Agora tá. Ainda não? Agora tá? Agora tá. Ok. Foi. Bota a data de hoje. Vou até escrever aqui exercício de revisão 2 para poder. Quem não tiver o exercício de revisão 1, gente, como eu falei para vocês, nós passamos no sábado letivo, não foi? Tem que assistir o link na plataforma para poder pegar o conteúdo, a explicação. Não basta só pegar a atividade, tá? Porque eu expliquei, nós fizemos juntos, foi bem legal. Para quem não pôde participar, é só assistir quando tiver tempo. Então, vamos lá. Vocês vão deixar 5 linhas em cada um, tá? Vamos copiar primeiro o número 1 e o 2 para não confundir? Aí eu explico, a gente faz, depois a gente copia e faz o restante. Ok? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos lá, então. 2 minutinhos para copiar o número 1 e o número 2, para que a gente possa fazer. Mais uma vez, a atividade é sobre razão e proporção. Só um minutinho que eu vou desligar a minha câmera, porque no meu computador tem uma luzinha azul. Aí essa luzinha azul fica refletindo aqui no meu rosto. Foi. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar. Coloca aí 28 de outubro. Tia, Oi, irmão. depois você pode explicar mais sobre razão e proporção? Sim, eu vou explicar essa atividade, aí nós vamos fazer. Aí com isso a gente vai revisando. Ok. Vamos lá, deixa 5 linhas, né? Na verdade, na parte da razão, a gente precisa só de 3. Mas como eu já falei 5, pode deixar 5 linhas em cada uma.
Vamos lá. Ó, vou explicar. Número 1. A idade de Pedro é 30 anos. E a idade de Josefa é 45. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, né, a razão é a divisão entre duas grandezas de mesma espécie, sempre respeitando a ordem. Ele quer a razão da idade de Pedro pela a idade de Josefa. Já falei com vocês que a razão nós podemos fazer, né, simplificar a fração ou dividir. Então, aqui no número 1, simplifica a razão 30 e 45 até achar a forma irredutível. Quando achar a forma irredutível, a gente divide o de cima pelo de baixo. Geralmente, a razão, né, nós encontramos números decimais. Quando a gente divide um número menor, dividido pelo número maior, ok? Então, vamos lá na número 1. Eu quero a razão entre a idade de Pedro e Josefa. Então, 30 sobre 45. Esse sobre, gente, é uma fração, tá? Então, nós vamos simplificar e depois a gente divide. Vamos lá, 2 minutinhos aí para poder fazer o número 1. Vamos lá. Alguém já tem a resposta do número 1? Se a gente simplificar 30 e 45 por 5, por exemplo, 30 dividido por 5, 6 no numerador. 45 dividido por 5, 9 no denominador. 6 sobre 9 ainda não é irredutível. Então, nós podemos simplificar por 3. 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. Então, agora nós vamos fazer 2 dividido para 3, para saber qual é a forma decimal dessa razão. Quando você faz 2 dividido para 3, você vai acrescentar o zero, né? Na verdade, vai ficar 20 dividido para 3, aí vai dar 0, alguma coisa. Um minutinho aí a 2, para você poder determinar para mim qual é o resultado da número 1, ok? Faz aí para mim.
Vamos lá. 2 dividido para 3. Alguém já encontrou o resultado? 1/1,5? Não, 2 dividido para 3. O 2 fica no dividido. 0,666. Isso, 0,666. A gente encontra uma dízima periódica. Lembra que é uma dízima periódica? É uma conta infinita. Quando a gente faz 2 dividido para 3, na verdade, né, fica 20 dividido para 3, e nós colocamos o zero no quociente. Então, essa é a razão entre a idade de Pedro e Josefa. Se eu pedisse a razão em forma de fração, seria 2/3, que é a forma irredutível. Ou, vou botar aqui, ó, ou, se eu pedir a razão na forma decimal, você vai fazer 2 dividido para 3, nós vamos encontrar 0,6666. Ok? Toda vez que eu pedir a razão entre duas grandezas, você vai fazer aí uma divisão. Na número 2 é um probleminha envolvendo a razão. Pedro resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 probleminhas e acertou 24. Quem teve o melhor desempenho? Então, nós vamos primeiro calcular a razão de Pedro, de Pedrinho. Ó, ele acertou 18 das 20 questões. Aí você vai simplificar e resolver. E Cláudia, vamos botar aqui Cláudia, acertou 24 de 30 questões. Então, vamos simplificar, né? Vamos simplificar cada fração, depois a gente divide. Com o resultado da divisão, nós vamos verificar quem obteve o melhor desempenho. 4 minutinhos aí para você poder fazer. Simplifica a fração do Pedrinho, depois divide. Mesma coisa com Cláudia. Simplifica a fração de Cláudia, depois divide. Eu coloquei a questão que ele acertou, dividida pelo total de questões. O número menor, quando a gente faz razão, ele sempre fica em cima. Vamos lá, 4 minutinhos para fazer o número 2. Vamos lá. Lembrando, quando a gente simplifica a fração, a gente tem que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, tá? Você pode simplificar a de Pedrinho por um número e a de Cláudia por outro número, não tem problema. Quando você achar a forma irredutível da fração,
Quando não der mais para simplificar, você divide, né, o de cima pelo de baixo. Vou simplificando aqui de Pedrinho. Alguém quer falar? Simplificou por quanto? Por A 2. primeira por 2. Isso, vai ficar 9 sobre 10. 9 sobre 10 não dá mais para simplificar, a gente divide, né? 9 dividido para 10 ficou quanto? 0,9. 0,9, muito bem. E a de Cláudia? Simplificou por quanto? Por 6. Por 6. Ficou 4 sobre 5, né? 4 dividido para 5 deu quanto? 0,8. 0,8, muito bem. Então, Pedro teve 0,9 de pontuação e Cláudia 0,8. Quem obteve o maior empenho? O melhor empenho? Pedrinho. Muito bem. O melhor empenho foi de Pedrinho, porque ele conseguiu 0,9 pontos. Então, coloca aí o cálculo e vou botar essa resposta aqui de azul. O melhor desempenho, né? Botando certinho. Foi de Pedrinho, porque nós encontramos 0,9. Alguma dúvida, gente? Não. Nós fizemos a continha do Pedro e a da Cláudia para verificar qual foi o resultado maior. 0,9 é maior do que 0,8. Então, o melhor desempenho foi de Pedro. Ok? 1 minutinho para copiar para a gente poder fazer o 3 e o 4. Vamos lá. Todo mundo já conseguiu copiar o número 1 e 2? Tanto a pergunta quanto a resposta, gente? Por mim, Sim. Vamos lá, então, número 3. Vou chegar aqui um pouquinho para cima. Mesma coisa, 5 linhas em cada um. Vamos copiar aí número 3 e 4. Deixa o 5 e 6 para daqui a pouco, tá? 2 minutinhos aí para copiar, que eu vou explicar para a gente fazer. Só um minutinho, tem aluno tentando entrar aqui na sala. Aí, Pedro. Bom dia, bom dia. Para quem chegou agora,
nós estamos utilizando o caderno de matemática. Estou passando a revisão 2. Já fizemos o número 1 e o 2, mas aí você copia o 3 e o 4 como se fosse 1 e o 2. No final da aula eu volto lá no início para não ficar atrasado, tá? Coloca aí no caderno, dia 28 de outubro, exercício de revisão 2. Lembrando, nós estamos revisando razão e proporção, que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo, do nosso teste do 4º trimestre, que vai estar disponível na plataforma a partir da semana que vem. Então, quem chegou agora, copia aí o número 3 e o 4, como se fosse o número 1 e o 2. Daqui a pouco eu coloco na tela o 1 e o 2 para não atrasar o pessoal que já estava aqui, tá? Um minutinho para terminar de copiar o número 3 e 4, deixando 5 linhas em cada um. Foi, vamos lá. A proporção 2 Tia, só mais um minutinho. Ok, Só mais um ok. minutinho. Obrigada. Pode ir. Ok. A proporção 2/5 é igual a 30/6 é verdadeira? Bem, para a gente saber se a razão acontece, lembra que a razão é quando nós temos duas razões, que a proporção é quando nós temos duas ou mais razões iguais. Então, para a gente verificar se é verdadeira, nós vamos fazer 2 dividido para 5 e nós vamos fazer o 30 dividido para 6, para verificar se a gente encontra o mesmo resultado. Se os resultados forem iguais, a gente pode falar que é uma proporção. Se os resultados forem diferentes, a gente escreve não corresponde a uma proporção. Para ser proporção, a razão tem que ser igual. Então, 2 dividido para 5 tem que ter o mesmo resultado de 30 dividido para 6. 2 minutinhos para resolver, para a gente analisar o resultado e dizer se são ou não proporcionais. Professor, você pode repetir como que faz? Ó, nós temos ali 2/5 é igual a 3/6. Vamos verificar se a proporção é verdadeira. Você vai fazer 2 dividido para 5, coloca o resultado, e 30 dividido para 6, coloca o resultado. Se os resultados forem iguais, a gente responde é uma proporção. Se os resultados forem diferentes, a gente escreve não é uma proporção. Porque para ser proporcional, as razões devem ser iguais.
Tia, 2 dividido por 5 e 2 dividido por 6. Não, 2 dividido para 5 e 30 dividido para 6. Ah, tá. Não deu o mesmo resultado. Isso aí. Espera só um minutinho que o pessoal ainda está fazendo, tá? Ok. Vamos lá? 2 dividido para 5 deu quanto? Alguém gostaria de falar? 2 dividido para 5? 0,4. 0,4. E 30 dividido para 6? 5. 5. Então, se não tivermos o mesmo resultado, nós vamos dizer que não são proporcionais. Para ser proporcionais, o resultado tem que ser o mesmo, tem que ser igual. Não esqueçam disso, tá? Copia aí para eu poder explicar o 4. Considere um relógio com defeito de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia. Quantos dias esse relógio levaria para atrasar 1 hora? Vamos lá. Então, olha só. Em um dia, ele atrasa 3 minutos, né?
Em quantos dias, vou botar aqui, ó, na fração, né? Só um minutinho. Em quantos dias, aí eu vou colocar X. O relógio vai atrasar 1 hora. Como aqui está em minutos, 1 hora tem quantos minutos? 60, né? É. Então, nós vamos fazer o cruz credo. Quanto mais atrasos, né? Mais dias vai demorar o relógio. Então, monta aí. 3 vezes X igual a 1 vezes 60. Professora, Oi. o X aí equivale a qual número? Ou alguma coisa assim? Nós vamos descobrir. Ah, tá. Porque nós temos ali, ó, duas grandezas, os dias e os minutos. Em um dia, ele atrasa 3 minutos. Em quantos dias, X, ele vai atrasar 1 hora, 60 minutos. Se você quiser escrever assim, ó, aqui são os dias e aqui são os minutos. Eu arrumei dessa forma, tá? Tirar um pouquinho aqui para cima. Agora faz o cálculo aí da equação. Letra para um lado, número para o outro. Então, aqui vai ficar 3x igual a 60. Resolve a equação. O 3 passa para o outro lado dividindo. Achei o resultado. Pode falar. 20 dias. 20 dias, muito bem. X é igual a 60, dividido para 3. X é igual a 20. A gente bota aqui 20 dias. De novo, na número 4, nós montamos a fração e estamos resolvendo. Em um dia, ele atrasa 3 minutos. Em quantos dias ele levaria para atrasar 1 hora? Então, em quantos dias nós chamamos de X, porque não sabemos, e 1 hora eu coloquei 60 minutos. Então, nós fizemos o cruz credo, né? Multiplicamos cruzados. Porque quanto mais dias, mais o relógio vai atrasar. Então, ficou 3 vezes x igual a 1 vezes 60. 3x igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vamos lá para a gente poder copiar o número 4. Aliás, número 5, desculpa. Todo mundo já copiou o número 4? Tanto a pergunta quanto a resposta? Sim. Vamos lá. Número 5. Número 5 e número 6. Um minutinho que aqui tem acento. Fábrica.
5 linhas em cada um. 3 minutinhos aí para copiar para a gente fazer. Quantas linhas? 5. Obrigado. Nada. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar de copiar. Já vou montando aqui a número 5, tá? Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levarão para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vamos analisar quanto mais refrigerantes nós vamos demorar mais ou menos horas? O que vocês acham? Mais horas. Mais horas. Então, já vou colocar aqui, para que vocês não esqueçam, que é diretamente proporcional. Quanto mais refrigerantes, mais horas eu vou demorar para poder engarrafar, correto? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Chegar aqui para cima. 3.000 refrigerantes leva 6 horas. Vamos botar aqui na fração, né? Porque é muito ruim botar fração no caderno, no computador. Eu estou sem o programa aqui. Em 3.000 refrigerantes em 6 horas, 4.000 refrigerantes são quantas horas? Vou botar aqui X. Quando a gente não sabe o que a gente quer descobrir, a gente chama de X, né? Então, como é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar como se fosse um X. 3.000 vezes X é igual a 6 vezes 4.000. Faz o cálculo aí para mim. Vou colocar aqui de vermelho que já é a resposta. O cálculo da resposta. Como é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado, como se fosse um X. 2 minutinhos aí para poder fazer a número 5. Vamos só passar uns minutinhos de 9 horas para a gente terminar essa revisão, tá? Amanhã, provavelmente, eu utilize as 2 aulas para geometria, tá? Que matemática já estamos bem adiantados, já fizemos 2 revisões. Vamos lá, vai ficar 3.000x é igual a 24.000, né? Isso. Agora, 3.000 passa para lá dividindo.
X é igual a 24.000 dividido para 3.000 dá quanto? Corta o zero e faz 24 dividido para 3. Oito. 8.000. Muito bem. Então, para engarrafar 4.000 refrigerantes, nós vamos levar 8 horas. Copia aí para mim, por favor, para a gente poder fazer. Ou então deixa o número 6 para a gente fazer na próxima aula de matemática, tá? Aí qualquer coisa eu passo até mais umas questõezinhas até o 10. Pode ser? Combinado? Para não atrasar vocês no intervalo? Pode ser. Pode ser. Então, quem já copiou o número 5, muito obrigado pela atenção de vocês. Beijinhos, até a nossa aula de amanhã. Tchau, Tchau, professor. tia. Deixa do número 6 em diante que eu passo na próxima aula. Beijos. Muito obrigado pela atenção. Quem está copiando, eu vou ficar aqui mais um minutinho, tá? Vou interromper aqui.